Olá, seja bem-vindo à nossa aula Full Face e hoje a gente vai aprender como realizar um procedimento Full Face. O que é esse procedimento Full Face? Porque muita gente não sabe nem o que significa a palavra Full Face. Pois então, Full Face é quando a gente trabalha diversas regiões do rosto no mesmo paciente, na mesma sessão. Claro que pode haver um retoque, pode haver uma sessão posterior, mas o Full Face seria isso. Nós vamos harmonizar o rosto, trabalhando 2, 3, 4 regiões para melhorar o aspecto da face. Isso seria o Full Face. E nós estamos com o lançamento do nosso curso Full Face, por isso essa aula está super especial e eu vou trazer procedimento na prática também para você aí que está assistindo. Então fique ligadinho que no final também tem surpresa aí no final dessa aula para você que assistir a aula até o final. Para começar, vamos verificar o que a gente pode estar trabalhando, o que a gente pode oferecer para o nosso paciente durante um procedimento de Full Face. Primeiramente, nós vamos observar os terços da face em conjunto, não isoladamente. Então, geralmente, quando a gente trabalha Full Face, a gente não olha só para um determinado ponto. A gente vai ver o que está em desarmonia ali que a gente poderia melhorar. Por exemplo, às vezes a queixa do paciente é um bigode chinês. O bigode chinês, nem sempre a melhor solução dele é o preenchimento dele. Às vezes é melhor tratar aqui a porção superior do terço médio, que a gente vai ter um resultado melhor, tirando aquele aspecto de peso do bigode chinês. Então, para trabalhar bigode chinês, muitas vezes a gente precisa também estar reestruturando, reposicionando essa região do molar para que a gente tenha um resultado melhor. Mesma coisa o jaws. O jaws, quando a gente vai tratar, não tem como tratar só essa região isolada aqui. Nós temos que trabalhar diversos pontos aqui. Para quê? Para fazer aquele efeito lifting na face e tirar aquele pezinho daqui. Claro que no curso eu demonstro também como a gente faz a lipoquímica facial, onde eu posso reduzir gordura aqui de cima. Já reduzo gordura no jaws, se acaso é um jaws que tem aquela gordurinha que geralmente tem, a gente já consegue melhorar já aplicando o produtinho em cima dele. Mas geralmente não é só com isso que a gente vai tratar, a gente vai precisar trazer outras coisas, né? Outros procedimentos adicionais para melhorar um todo a face do nosso paciente. Principalmente a parte de bioestimuladores de colágeno, que não seria agora assunto para esse Full Face, que a gente tem o curso de bioestimuladores de colágeno à parte, mas aí quando a gente chega no Full Face, eu já preciso que esse rosto já esteja bioestimulado, que ele já esteja com a pele não tão flácida, porque vejam bem, eu tenho que estruturar essa pele para que ela tenha capacidade de conseguir segurar, dela conseguir manter aquele ácido no local que eu coloco. É claro que para eu conseguir essa estruturação também vai depender do que eu preciso saber exatamente a camada onde eu estou colocando esse ácido, o tipo de ácido que eu estou colocando, se ele é adequado para a região ou não, mas aí entram aqueles ácidos coringas, que com um ácido, por exemplo, uma marca de ácido de um tipo, que com um ácido hialurônico só eu consigo fazer todas as regiões do rosto, sim, inclusive olheira, lábio, sulco, mento, malar, mandíbula, tudo com um tipo de ácido só. Então, muitas vezes eu não preciso comprar uma variedade gigantesca de ácido hialurônico, de vários tipos, várias marcas, para conseguir realizar um Full Face. Se eu entender bem e saber qual ácido adequado usar, eu com um tipo de ácido só, eu já consigo realizar vários procedimentos aí em várias regiões. Então isso é muito legal também, eu ensino tudo isso no curso. Outra coisa que eu preciso também saber quando eu vou realizar esse Full Face, que o ideal é que eu também faça a toxina botulínica antes. Posso fazer no mesmo dia? Até posso, mas eu gosto sempre de realizar a aplicação da toxina botulínica 15 dias antes, pelo menos. Por quê? Porque essa região aqui, principalmente a região glabelar, a gente trata no Full Face, mas eu não coloco preenchedor aqui. Então, no máximo, eu vou fazer paralisação com toxina botulínica e, posteriormente, o tratamento com fios de PDO. Não é uma região de preenchimento aqui. Então, eu também posso já me adiantar no meu Full Face e já deixar essa região aqui paralisada com a toxina, que aí fica mais fácil depois para eu mexer no malar, não vai ter mais tanta força aqui
no orbicular do olho, né? Às vezes fazer os pontinhos do nariz, que também já vai melhorar a região do nariz. E o Full Face a gente foca mais na parte de preenchimento mesmo. Quais são as regiões que os pacientes mais procuram? Preenchimento do malar, preenchimento da mandíbula para devolver esse contorno facial, preenchimento do pré-jaws para tirar aquela quebra que tem entre o jaws e o mento, preenchimento de mento, do bigode chinês, da linha de marionete e dos lábios, as regiões mais procuradas. Claro, a gente pode jogar um pouquinho de produto nas têmporas. Isso é você que vai ter que avaliar o teu paciente e montar o teu protocolo conforme cada paciente que vem procurar. Porque muitas vezes, na verdade todas as vezes, né? O que vai ser utilizado em um paciente, eu não vou poder utilizar o mesmo projeto de Full Face no outro paciente, porque um vai ter um pouco mais de malar, mas falta mandíbula, outro já tem mandíbula, mas falta malar, e aí que eu tenho que ter essa expertise de ver realmente aonde eu preciso colocar o produto. Porque tem muitos profissionais que dizem, olha, eu não vou te passar o orçamento fixo agora, porque a gente vai colocando e eu vou observando conforme o teu rosto vai precisar de mais ml ou não. Eu gosto sempre de fazer o orçamento antes, para o paciente já ter uma base de quanto vai custar, né? O paciente também já liberar esse orçamento, falar, não, ok, é isso mesmo que eu quero, pode fazer que não tem problema nenhum, do que ir colocando vários ml ali e não dar um posicionamento para o paciente de quanto que eu vou cobrar depois. Porque a gente sabe que fica em torno de 1.000 a 1.200 cada ml utilizado na face. E aí eu preciso falar para o meu paciente, ó, vou usar 3 ml, vou usar 5 ml, porque aí vai alterar bastante o preço conforme a quantidade que eu utilizo. Mas a gente já tem uma base mais ou menos para fazer esse cálculo também, que é a seguinte, o menos é mais. Eu nunca vou calcular uma quantidade exorbitante pelo fator de, muitas vezes o paciente também não querer um resultado exagerado, para manter a naturalidade, para fazer o mais com menos, né? Fazer mais, promover mais resultado com menos produto, que isso é muito bom. E pela questão financeira do paciente também. Claro que eu não vou pensar quanto que o paciente tem para gastar, talvez ele tenha muito mais para gastar comigo, mas eu também posso oferecer outros tratamentos para esse meu paciente, como toxina botulínica, os bioestimuladores, procedimentos corporais, para quem faz corporal também. Então eu não me preocupo em gerar um orçamento tão alto assim no Full Face, eu me preocupo em entregar um resultado bom, mantendo naturalidade, com precinho que fique acessível para o meu paciente também e ainda assim consigo faturar muito. Esse é o segredo dos melhores harmonizadores. Eles conseguem fazer uma harmonização, entregar resultado com menos produto. Isso é incrível, com certeza, e eu ensino para vocês no curso também. Para começar, então, a gente ter uma leve noção assim do que a gente pode cobrar e do que a gente pode oferecer. Eu vou analisar os pontos que eu vejo que tem necessidade de preencher. Então, se a pessoa tem muito sulco nasogeniano, eu vou ver se precisa um pouquinho do malar, como que tá a região da mandíbula, como que está o mento, a projeção do mento, se ele está retraído, se tá legal, ou se de repente eu vou usar um pouquinho de produto no pré-jaws, lábio, que lábio tem muita procura também. Então, todas essas regiões eu dou uma analisada e aí eu calculo mais ou menos 1 ml por região. 1 ml no lábio, se eu tiver que fazer lábio, 1 ml no sulco, se eu precisar fazer sulco nasogeniano, 1 ml no mento, 1 ml na linha aqui do zigomático, no malar, coloco meio ml cada lado, ok? Para começar, não preciso colocar uma quantidade exorbitante. Olheira, mais ou menos 1 ml, uso até menos que 1 ml na olheira. Linha da mandíbula, a gente tem que pensar que dependendo o desejo do paciente, a gente vai gastar um pouco mais nessa região. Principalmente se não tiver nada de proeminência aqui do osso mandibular, a gente vai ter que gerar uma estrutura. Então, nessa região, a gente calcula pelo menos uns 2 ml. 1 ml cada lado, ok? Porque aí eu vou conseguir entregar um resultado mais satisfatório. Porque aí, realmente, meio ml cada lado é pouco produto, é uma região maior, é uma região que precisa de mais proeminência. Então, o ml fica pouco produto aí para entregar um resultado legal para o paciente. Dito isso, a gente já tem uma base mais ou menos
né, do que a gente consegue cobrar, e também eu consigo já repassar para o meu paciente para ver se fica dentro do orçamento dele, para ver se ele aprova. E aí, é claro, a gente vai explicando para o paciente por que tem que fazer isso, por que precisa colocar um pouquinho de mento, porque muitas vezes o paciente quer melhorar a sua harmonização, mas ele não consegue identificar aonde que estão os pontos que ele precisa melhorar. Isso é o profissional que tem que explicar para o paciente. Por exemplo, ele vem querendo preencher o suco nasogeniano, como a gente falou antes, e eu vou oferecer para ele o preenchimento do malar. Aí ele vai ficar questionando, tá, mas por que eu vou fazer malar se o meu problema é aqui? E aí, né, claro, tem muitos que têm base de procedimento estético que vai entender já que é para estar reposicionando aqui, tirando aquele peso. Mas não adianta eu só oferecer, eu tenho que explicar, olha, a gente vai colocar um pouquinho aqui no malar, porque a gente projetando um pouquinho o teu malar, a gente aumentando essa região aqui, colocando um pouquinho nas têmporas, já vai criar um volume aqui, automaticamente reposicionando atrás dos ligamentos, esse volume ele vai tirar um peso aqui da frente e aí automaticamente ele também vai diminuir a linha do suco nasogeniano. Isso não significa que eu não vou precisar preencher nada ali, provavelmente eu vou ter que usar mais 1 ml preenchendo o suco depois. Só que só colocar preenchimento aqui, principalmente em paciente que já fez, eu acabo gerando muito volume nessa região. E essa região eu tenho que cuidar para não volumizar muito, porque ela pesa. Pensem só, a gordura facial ela tende a descer. Ela tende a descer e geralmente centraliza ou fica na região do jaws. Então eu vou ficar colocando mais peso, mais volume ali, muitas vezes sem tratar pele já com tendência a ter flacidez. Isso vai pesar, vai ficar desarmônico, vai mexer nas características naturais do paciente, então não é legal. Melhor de tudo a gente trabalhar com reposicionamento da face, com efeito lifting, com tratamento de pele, que é maravilhoso. Sejam harmonizadores excelentes, mas tenham em mente que um harmonizador excelente, ele também sabe tratar pele, ele sabe também ver quando aquela pele precisa de um bioestímulo de colágeno, precisa de uma toxina botulínica, precisa de fios de repente. Então tudo isso a gente tem que ir trabalhando e com a experiência, claro, tudo fica mais fácil. No começo é tudo mais complicado. A gente fica na dúvida, meu Deus, como que eu vou vender os primeiros protocolos? Aonde que eu vou oferecer preenchimento? Eu vou oferecer em tudo, porque eu preciso vender bastante. Não é assim. Tenha calma, avalie com calma, vá observando os traços do teu paciente. Pense também que muitas vezes, e na maioria das vezes, o paciente não quer que você mexa muito no aspecto natural dele, ele quer que ainda você preserve essas características naturais. Então, tudo isso eu tenho que tomar cuidado também. E alinhar as expectativas, porque uma harmonização full face também ela não vai trazer um resultado, dependendo da pessoa, se ela vem só fazer preenchimento e não quer fazer outro tratamento, por exemplo. Então, às vezes, uma harmonização full face não vai dar aquele aspecto de lifting esticadinho do jeito que ela quer. Porque, por exemplo, vem o paciente lá, eu quero gastar só 3 ml, faz um milagre em mim. Então, 3 ml é pouco? Dá para fazer muita coisa? Dá. Só que eu tenho que alinhar essa expectativa. Olha, vamos focar mais aonde? Aonde que te incomoda mais? É o lábio, são as linhas periorais, é o bigode chinês, né? Por exemplo, já que a gente tá falando do bigode chinês aqui, do suco nasolabial, vamos falar dele. Olha, eu só quero gastar uns 3 ml, fica dentro do meu orçamento, né? De repente já passei o orçamento aí que eu usaria 5, tratando mandíbula, outras regiões, mas o foco dela é o bigode chinês e ela quer utilizar 3 ml só. O que eu vou focar então? Primeiro, tentar reposicionar essa face. Então, eu vou ver aqui, região do meu malar, suco nasolabial, eu vou ver se tem muita flacidez aqui, se tem linha perioral, eu faço pelo menos um contorno no lábio e vou colocando esses 3 ml nessa região que incomoda mais o paciente. Malar, o suco, malar para tirar esse peso, o suco de repente já vem numa lipofacial aqui também e região perioral ali que vai ficar excelente. Vou aproveitar a aula e vou passar um pouquinho das marcações que a gente faz, que depois eu vou dar continuidade, porque eu estou gravando também alguns módulos de autoaplicação para o nosso curso. Já vou aproveitar o gancho dessa nossa aula de hoje, que é a aula de lançamento do curso Full Face,
E já vou deixar de presente para vocês algumas dicas bem legais aqui de umas regiões que eu faço para acrescentar ali no full face. Quando a pessoa vem e ela tá com aspecto de cansada, a gente logo já vai perceber que precisa de estruturação na região da olheira. Então, olheira também é uma parte bem importante para a gente avaliar e tem lá no curso, porque eu acho super importante saber trabalhar a olheira com muita segurança, é claro, sem precisar ficar removendo o ácido depois. Inclusive no curso eu foco muito também na aula de remoção, como trabalhar com a hialuronidase. É muito importante você saber, não só na teoria, mas o que você vai fazer com a hialuronidase na mão numa hora de emergência. Você tem que estar preparado ali para conseguir reverter. E o bom é que o ácido hialurônico ele tem reversão, então não fique tão travado na hora de fazer o procedimento. Por exemplo, até os alunos que começam com preenchimento labial apenas, né, nem falando de full face, morre de medo de acontecer uma necrose, ou fica um roxinho lá, morre de medo de evoluir para uma necrose. Fiquem mais aliviados quando vocês fazem curso bom e quando vocês têm suporte, vocês têm aquele alívio de, opa, se acontecer qualquer coisa, ninguém tá livre, tá? De acontecer qualquer tipo de probleminha com ácido hialurônico. Mas isso não é motivo de te travar, porque aí você sabe resolver. Você tem que estar preparado para resolver os problemas que possam vir a acontecer, né? Eu sempre falo que eu já passei a tempos de 1000 bocas preenchidas. Nunca tive problema com necrose. Para vocês verem que também, olha, dias que a gente faz muita boca, dias que eu faço 1, 2 só, mas para vocês analisarem que não é tão fácil assim você ter uma intercorrência de necrose. Mas o que você precisa? Sempre prestar muita atenção no que você está fazendo, replicar as técnicas de forma segura e também usar produtos de qualidade, produtos bons indicados para a região. Porque o produto conta muito, inclusive em questões de ETIP, que eu nem vou adentrar muito aqui, mas eu falo lá no curso a questão de ETIP, que dependendo do ácido que eu uso, eu posso fazer tudo certinho, posso fazer uma olheira maravilhosa e o paciente ter ETIP depois, quando baixa a imunidade dele, por exemplo. Então é um fator assim que às vezes também não depende só da técnica do profissional. Aí eu tenho que estar ligada para pensar, opa, tem ácido que eu sei que não é impossível acontecer uma ETIP, mas que é bem mais difícil acontecer. Então vamos dar preferências para esses ácidos, para essas marcas, esse tipo de ácido, né? Que a gente sabe que existem vários tipos de ácido disponíveis no mercado e a gente tem que saber a escolha certa aí, que o material conta muito sim. Vamos então fazer uma marcação de olheiras aqui para iniciar. Para fazer a marcação de olheira, eu gosto de começar no finalzinho da calha. Essa região eu não faço nada com agulha, eu faço sempre com cânula, porque eu prefiro fazer o procedimento com a cânula, tá? É uma que eu não vou ter tanto risco de deixar hematoma e outra que eu não tenho tanto risco assim, não é impossível, mas é um risco mínimo de eu injetar dentro de algum vaso. Então eu fico muito mais tranquila usando a cânula com jeitinho ali, sem pressionar muito na camada certa, não tem risco não de tá injetando dentro de vaso. A gente só não pode falar que é risco zero, porque risco zero não existe. Até se eu sair daqui e atravessar a rua, eu posso ser atropelada, né? Mas como eu disse, a gente tem que saber o que tá fazendo e tem que saber também se preparar para qualquer eventual problema. Então, finalzinho da calha, eu gosto de fazer um pontinho aqui, que é onde eu vou dar a entrada do meu pertuito. Tem pessoas que a calha termina aqui, tem pessoas que a calha termina aqui embaixo, e a gente percebe que fica bem uma divisória no rosto, isso também traz muito envelhecimento, pesa em cima do sulco e deixa aquela aparência da pessoa cansada. Aí vocês vão me questionar, tem muita flacidez nessa região, posso preencher? Pode, mas o ideal é que você venda tratamento de pele também, tá? Então posso vender skin booster para a região, microagulhamento, fios, que eu amo trabalhar nessa área também, que já estimula colágeno e até, dependendo do fio que eu uso, dá um certo volume. Pertuito no comecinho da calha, e aí eu tenho que pensar que eu não vou preencher apenas a calha, salvo algumas exceções que eu realmente preciso só colocar uns pontinhos ali. Mas eu tenho que estruturar, fazer a estruturação de toda a região. Então, toda a região periorbital aqui, eu vou ter que estar reestruturando. Aí, eu gosto de fazer no formato de bolos a aplicação, então eu começo onde tem
esse fundinho e vou fazendo os bolos. Vou retroinjetando bolos com cânula. Aí, se eu preciso fazer essa região aqui, eu entro novamente e coloco mais alguns pontos aqui. Essa região lateral, eu gosto de trabalhar com o segundo pertuito. Aqui já é mais difícil entrar com a cânula. Quem for fazer, replicar depois do curso, vai perceber que é mais difícil entrar com a cânula aqui. Essa região aqui, mais distal da face, ela tem alguns ligamentos aqui que fica mais difícil você passar aqui por baixo com a cânula. Mas passa, com jeitinho passa, faz o pertuito ali, bem devagarinho, pode entrar com a cânula aqui, ó. Observem como eu entrei bem nessa região aqui do orbital aqui do meu olho, numa região que tá faltando volume. Então fica mais fácil eu preencher através desse segundo pertuito. E se eu precisar fazer um terceiro pertuito, eu faço um terceiro pertuito. Geralmente eu trabalho com dois, um aqui e um aqui. Aí aqui também, quando a pessoa sorri e fica um vazio, não adianta você só preencher com a pessoa estática, você pede para ela sorrir. Se a pessoa tem um vazio aqui, é outra região que você vai ter que dar sustentação para essa olheira. Porque aí você preenche aqui, a pessoa sorri e fica um afundamento maior ainda, tá? Então eu tenho que cuidar sempre com essas regiões. Tem os pontinhos do CK1, CK2, CK3, o CK3 principalmente, que fica bem praticamente em cima do forame ali. É um pontinho que, se você preencher, ele também melhora muito essa região estrutural da olheira. Então, também é uma dica, fazer o malar já vai ajudar também com a olheira, tá? Então, é uma coisa ligada à outra. Vocês viram que o Full Face, assim, eu trabalho uma região já pensando na outra, e o que que essa outra região pode melhorar essa região que tá com problema ali, que é uma queixa aí do meu paciente. Isso é muito legal de trabalhar com várias regiões simultaneamente. Suco nasogeniano, que é campeão de procura, também incomoda, é um traço que mostra muito envelhecimento. Qual que é o pontinho que eu gosto de entrar? Eu gosto de entrar aqui do lado, no finalzinho dele, na verdade. Se a pessoa tem o sulco que já termina aqui, ele não está interligado com a marionete, ou está, geralmente eu faço no ladinho da comissura. Não vou pegar a artéria facial que passa aqui, tá? Eu até posso fazer o pertuito em cima, mas eu vou cuidar para não perfurar ela, e eu vou trabalhar com cânula aqui. Aí tem as partes que eu trabalho com cânula e as partes que eu vou trabalhar periósteo, tá? Isso eu explico bem detalhado no curso, não vou me adentrar tanto. Então, periósteo aqui na fossa piriforme, cânula na região do sulco, na região da linha da marionete também. Geralmente essa linha da marionete é bem chatinha para trabalhar, a gente tem que ser sincero. Tem regiões que com uma sessão a gente resolve. Olheira, por exemplo, eu sempre marco o retorno. Eu vou admitir aqui para vocês que eu nunca faço olheira numa sessão só. Muita gente diz, faz tudo, deixa lisinha ali. Não, eu deixo sempre faltando produto e no retoque eu vou lá e refino ela. Por quê? Porque eu faço olheira para não remover nunca. E uma olheira dura 4, 5 anos, você usando produto bom. Então, para que eu vou colocar? Deixá-la lisa. Depois a pessoa tem tendência a inchar essa região aqui. Acumula um pouquinho de líquido, cria bolsa. Tenho que eu ir lá com a hialuronidase e remover. Não, né? Eu prefiro fazer menos e fazer um refinamento. Faço 2 sessões, eu ia marcar retorno, mesma coisa. Muitas vezes nem precisa, mas eu marco a segunda sessão de qualquer forma. Aí, dou uma olhadinha se tem algum pontinho para refinar. Precisou de uma terceira sessão, eu marco uma terceira sessão. Por isso que também a gente tem que cobrar bem, porque nós temos que avaliar essas situações. Tem paciente que com uma sessão eu finalizo tudo. Tem paciente que de repente eu faço um retoque e até um possível terceiro retoque. E aí eu vou gastar anestésico, cânula, um pouquinho mais de produto, tudo isso tem que estar junto no meu orçamento na hora de repassar valores. Então, voltando para o sulco, gosto de fazer na entradinha aqui, que aí eu já tenho acesso para cima com a cânula e para baixo também. Outro ponto que eu gosto de entrar para a linha de marionete é aqui lateralzinha, porque aí eu posso retroinjetar e estruturar aqui. Nós temos que cuidar porque, como teve uma onda de harmonização, o pessoal focou o quê? Colocar muita boca, colocar alguns pontos estratégicos e esqueceu das regiões ali
perioral, por exemplo, né, das regiões perto da boca. Então essa região muitas vezes ela fica murcha para dentro. Então o que eu posso fazer? Posso preencher um pouquinho essa região, posso preencher linhas dessa região também com cuidado para não ficar volumoso, não ficar aquela boca volumosa, né? Mas assim, se eu só colocar preenchimento no lábio e aqui cada vez mais perdendo estrutura, gerando flacidez, a minha boca também vai ficar estranha. Ou vai ficar muito levantada perto do lábio e vazio aqui, e aí às vezes falta o quê? Não é a boca que é o problema tá aqui, ó, tá pra dentro, tá parecendo a boca do Homer Simpson. Então tá faltando estrutura nesse sulco aqui, estruturas laterais e ao redor dos lábios também. Então tenho que cuidar isso. Essa região é outra região que também vai perdendo estruturação. Então, às vezes a gordurinha vai descendo aqui pro jaws e aqui fica fino. Então, para resolver a marionete, eu preciso vir aqui colocar um pouquinho de produto na área também. É tudo um jogo de sombras, o Full Face. Quando você pensar assim também na hora de avaliar, você vai entender, você vai olhar onde que tem uma sombra no rosto. Tá com sombra na olheira? Opa, podemos preencher. Sombra nos sulcos, também demonstra aquele aspecto de envelhecimento e eu vejo que tá escuro aqui. É um local que eu preciso projetar, que eu preciso iluminar essa região. Até se a gente for pensar numa coisa bem simples, igual maquiagem. O que a gente faz para destacar as regiões? A gente geralmente clareia, coloca uma sombra clara, branca, e um iluminador. Por quê? Para tirar a sombra. Aí eu destaco, eu trago para fora, eu projeto aquela região. E quando eu quero sumir com aquela região, né? Eu quero camuflar ela, digamos assim, eu escureço, porque aí vai trazer uma sombra e vai trazer um aspecto de afundamento. E é isso que o ácido faz, ele traz para fora, ele ilumina. Claro que na devida dosagem certa, né? Então, pessoal, eu vou terminar minha aula por aqui para não se estender muito. Espero que vocês tenham pego algumas dicas importantes para vocês iniciarem o seu trabalho aí. E já vou deixar aí o nosso presentinho de final de aula, que é a nossa promoção do curso Full Face, um curso super completo, com pacientes modelo, toda a parte teórica, parte também do módulo de como resolver as intercorrências, mentoria VIP, acesso vitalício ao curso, grupo VIP de alunos. Eu também ajudo no que for preciso lá, não é só um curso online que você vai assistir a minha videoaula e nunca vai ter contato comigo, tá? Eu sou muito presente aí na vida dos meus alunos, quem é meu aluno já sabe. E além de todos esses benefícios, vai ter também agora as aulas de autoaplicação, que inclusive eu vou gravar agora, tá? Vou colocar um pouquinho de produto no meu malar, na minha mandíbula, no meu mento, vou fazer o meu pré-jaws, o meu sulco, e vou mostrar um pouquinho do preenchimento labial. Na verdade tem módulo lá só de lábio também, da técnica russa, que eu amo, né? É a técnica de eversão, que é uma técnica que pode ser usada em lábio flácido, em lábio gaivota, em lábio fino, em lábio mais maduro, em lábio jovem. Todos os tipos de lábio eu posso usar essa técnica e fica maravilhosa e natural, tá? E super fácil de fazer também. Claro, fazendo da forma certinha, com as técnicas do curso, você vai ter um resultado incrível. E é isso, pessoal. Vou deixar aqui a promoção no nosso curso de R$ 1.499. Ele está por R$ 499 e você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E essa promoção ela vai ficar disponível por tempo limitado. Então, corra lá e já garanta a sua vaga. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de alunos VIP, que é espetacular. Quem compra um curso acaba comprando todos, tá? Porque vale super a pena. É um investimento em você. Que esse seja o seu ano de desenvolvimento. Invista em conhecimento, porque isso ninguém tira de você. E na hora que você começar a atender, vai fazer muita falta. Todas essas dicas, esse formato de aprendizado também prático, sem muita enrolação, que eu vou lá, mostro, a aula tá bem separadinha, bem detalhada. Se você tem alguma dúvida em alguma região, você puxa a aula lá e você consegue assistir antes do atendimento para dar aquela reforçada, para você lembrar bem como que fica, como que você vai fazer, na verdade, né? Cada procedimento, então é bem legal, tá super completo. Te vejo lá no grupo de alunos, um beijão e até mais!